Você já pensou em como poderia controlar as suas emoções? Dá a impressão que é difícil, né? Dá a impressão que é complicado, né? Você tem que fazer uma mecânica louca para controlar as emoções. Mas tem um negócio muito interessante que a neurolinguística me ajudou demais, que é o seguinte: se você pensar em controlar a emoção, você não consegue controlar a emoção. Mas tem algo que controla a emoção. É o que eu chamo de chave do cérebro. Então, normalmente a gente pensa assim: não, aconteceu isso, então, poxa, fiquei muito chateado porque a pessoa falou isso, falou aquilo, bati o carro, discuti com meu filho, com a minha mulher, enfim, né? E para quem está no ramo, com a ex, com o ex, né? Deixou você pé da vida, e você queria controlar a sua emoção. Mas não é a emoção não é o principal. Tem algo que provoca a emoção. E o que seria isso, doutor Assis? É muito simples, é muito simples. Eu vou te dar um exemplo e você vai saber, né, como é. Ouviu aquela história de uma moça, né, chega no aeroporto, senta do lado, né, de uma pessoa e o rapaz que está do lado, né, a moça trouxe um saquinho de batata, tá? E ela, né, começa a pegar a batata e o rapaz do lado começa a pegar a batata dela. E tal, e ela vai ficando indignada com aquilo, aquele negócio, né? E, né, o saquinho de batata chega na última batata. E o cara ainda pega, oferece para ela a última batata. Mas que sujeito descarado! Comeu toda a minha batata e ainda tem um desplante de me dar a última batata. Levantou, né, nervosa, o avião chamou, ela foi embora. Quando ela chega no avião, que ela abre a bolsa, o saquinho de batata dela estava dentro da bolsa dela. Ela estava comendo o saquinho de batata do rapaz. Então, o que significa isso? Essa emoção que ela teve não foi provocada pelo rapaz pegar a batata, mas pela maneira, grava isso, pela maneira como ela interpretou aquela situação. O cérebro humano, ele não reage baseado naquilo que acontece, mas na maneira que você interpreta a situação. Então vamos supor, você, né, tá namorando, né? Aquilo como eu digo, voltou pro mercado, né? Está a caça e tal, e você vai, né, se preparar e, né, o seu alvo, né, sua princesa, seu príncipe, atrasa. Como você está namorando, você nem liga, né? Você fala, não, né? É assim mesmo, ela está se embelezando toda, né? Deve ter acontecido alguma coisa, ele deve ter ido comprar umas flores, quem sabe, né? Então você não fica irritado, por quê? Porque você interpreta que a outra pessoa está tendo um cuidado especial com você. Casa, né? Gente, se você não está pensando em continuar namorando depois de casado, não casa, tá? Senão vai estragar tudo. Então você tem que pensar o seguinte: casou para poder namorar, né? Então, se você casa e de repente você fala, nossa, essa pessoa é muito atrasada, nossa, essa pessoa é um relaxo total, não presta atenção no horário, que não sei o que, você fica irritado. Mas por que é que você não ficava irritado lá atrás, na época do namoro? Porque a sua interpretação daquele atraso era diferente, né? Tem uma situação muito interessante que, né, é narrado que de fato ocorreu num trem em Londres, né? Chega um homem com 3 filhos, né? E chega os 3 filhos pulando e mexendo com as pessoas, subindo nos bancos. Todo mundo começou a ficar irritado com aquelas crianças, que o pai não punha ordem naquelas crianças, né? E o povo já estava irritado, né? E as crianças pulando e mexendo e tal. Aí, numa determinada altura, alguém falou com o pai daquelas 3 crianças: escuta, senhor, né? São seus filhos? Né? Querendo dar uma dica, né, indireta. Aí o homem falou assim: são. Eu estou voltando do funeral da mãe deles. Uau! Pensa um negócio desse. O vagão inteiro queria abraçar aquelas crianças, queria cuidar. Ou seja, é a interpretação da coisa que faz a nossa emoção. Então,
acontece alguma coisa com você, você está irritado. Ao invés de pensar na sua irritação, pensa em como, por que você ficou irritado. Mas não é o porquê, não é porque a pessoa fez ou deixou de fazer ou porque alguma coisa aconteceu. Você tem que pensar em como você interpretou aquela situação. Porque não é a coisa em si, é a interpretação da coisa. Pensa bem. No Brasil, se você fizer esse gesto, né, é um gesto positivo, tudo bem, né, tá tudo certo. Tem país que, se você fizer esse gesto, eles cortam a sua mão, porque naquele país é um gesto obsceno. Né? Todo mundo sabe das palavras, né, que são usadas em Portugal e no Brasil. São palavrões. E lá em Portugal é até nome de comida, né? Nome de roupa. Então, o que é isso? É a maneira como a gente interpreta a coisa. Lógico, você vai perguntar para mim, tá, doutora Assis, eu interpretei daquele jeito, né? Tinha aquela coisa na minha vida que foi, falou, me ligou, né? E alguém já disse assim, casamento pode não ser para sempre, ex é. Já ouviu essa conversa? Porque tem filho, né? Às vezes está lá aquela coisa lá para trás. Então acaba às vezes tendo algum tipo de atrito. Se você interpretar aquilo de uma maneira nociva, a sua emoção vai ser a pior possível. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui, não espalha, tá legal? Não espalha, né? Vamos supor, acontece, né, de repente, né, o ex entrar na jogada, alguma coisa acontece e tal, a pessoa fala um negócio e você fica pé da vida, né? Você fica louco da vida, você fala, onde que eu tava na cabeça que eu vivi com aquela pessoa? Não sei se aconteceu isso com você. Ao invés de você ficar irritado com aquilo, tem o segredinho da interpretação. Você pode o quê? Reinterpretar a situação. Se você interpretou de uma maneira ruim, a sua emoção vai ser horrível. Mas você pode interpretar aquilo de uma maneira diferente. Suponhamos, né? A pessoa ligou, você ficou irritado. Você tem duas maneiras de interpretar. Você fala, poxa, essa pessoa falou, olha o que essa pessoa fez. Né? Você conhece a história. Você pode, de repente, reinterpretar e falar assim, gente, olha do que eu fiquei livre. Não mudei a emoção? Mudei a emoção. É ou não é? Então, o que você tem que pensar? Não é a emoção em si. Não é a emoção em si. É a interpretação daquilo que aconteceu. Você reinterpreta. Se você reinterpretar, a sua emoção muda automaticamente. É aquela história do cara que perdeu o avião que caiu, né? O cara estava pé da vida porque perdeu o avião, era o Uber, era o táxi, não chegou na hora e tal. Aí, né? Você sabe que tem muitas histórias desse tipo. O cara chega lá, perdeu o avião. Pá! Aí depois ele fica sabendo que o avião caiu, não teve sobrevivente. O que ele vai achar daquele atraso? Que foi a melhor coisa que poderia acontecer na vida dele. Né? Tem um senhor, um empresário, que ele fala isso, né? Que ele realmente perdeu um avião e o avião caiu. Né? E aí, depois daquele dia, ele falou assim, toda vez que ele perde um avião, ele fala assim, Deus está me livrando de algum problema. Ou seja, você reinterpreta a situação e a coisa muda. São Paulo, aquele camarada que você conhece, que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, ele tem uma passagem clássica que eu amo de paixão. Ele diz bem assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só, né? São Paulo. O cara vivia preso, fugindo da polícia, né? Uma vez eu vi um pregador falar assim que o apóstolo Paulo, quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele visitava era a cadeia. Né? Aí o pessoal pergunta por quê? Aí ele chegava lá, né? Falava o carcereiro e tal, fazia amizade. Mas por que o senhor está vindo aqui? Né? Que ninguém gosta de vir aqui. Ele falou, não, é bem capaz de eu passar a noite aqui, então eu já vim saber como é que é o negócio. Ou seja, era um cara que ele reinterpretava a situação. Né? Então, ele, por exemplo, ele passou por uma aprovação muito difícil. Aí ele falou assim, ó, quanto mais fraco eu estou, mais forte eu fico, porque eu confio muito mais em Deus, eu confio pouco em mim. Isso vale para toda a vida.
Uma vez atendi uma criança, né, pré-adolescente, e a criança, né, entendia a dificuldade, chamei a mãe e falei assim, olha, a sua filha é assim, 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 e você vai ajudar essa criança. Ela falou, mas como é que eu vou ajudar? Eu canso de falar, eu já desisti. Eu falei, opa, né? Você é mãe, você não pode desistir da criança. Aí eu expliquei para ela como é que era para ela falar para a criança arrumar o quarto. O que ela fazia antes? Ela gritava, falava, ai, quarto que bagunça, que não sei o quê. A criança não estava nem aí. Aí eu expliquei para ela, você chega no quarto da sua filha e fala assim, minha filha, hoje nós vamos fazer uma limpeza no seu quarto, né? E você vai fazer as primeiras vezes, você vai fazer com ela vai ficar pé da vida. Mas depois, essa criança vai te dar sossego. E foi exatamente o que aconteceu. Em 3 meses, essa menina arrumava o quarto. Claro que não era a organização da mãe, mas a mãe, e ao invés da mãe gritar, esbravejar, ela chegava lá, uma vez ela disse que ela chegou no quarto da filha, né? O quarto estava naquela organização alternativa. E aí o que ela fez? Deitou na cama da filha e falou, estou esperando, né? Ou seja, sem gritaria, sem confusão, ela fez a criança entender que um quarto bem arrumado é uma coisa maravilhosa. Então, às vezes a gente fica preocupado pensando assim, isso aqui não tem jeito. Não, o que a gente precisa mudar é a interpretação da coisa. Interprete de uma maneira diferente. Busque uma nova forma de interpretar aquela situação. Né? Tem um conselheiro norte-americano, né, que uma vez chegou um homem, né, chegou para ele e falou assim, pastor, né, doutor, psicólogo, alguma coisa assim, aquele cheiro da minha mulher não dá para segurar, né? Ele falou, mas sua mulher não toma? Toma, mas ela tem um cheiro que na hora que a gente, né, vai para os finalmente, aquele cheiro me incomoda. Aí o pastor falou bem assim, não, meu filho, você tem que entender que aquilo é o cheiro do amor. É o cheiro do amor dela por você, né? Ele pensou, falou, realmente, vocês não namoram legal, não é gostoso, não é bom? Ele falou, então, aquele é o cheiro do amor. Passou um tempo, ele voltou, falou, sabe que eu consegui mudar a minha cabeça? Então, o cérebro humano, ele não é um cérebro puramente animal que reage às coisas. Tudo é interpretado. Você usa essa roupa que você está usando. Você vai dizer, opa, essa é uma roupa da moda, né? Aí moda, tem coisa que muda mais do que moda? Um negócio que antes era ridículo, né? Hoje, por exemplo, essas roupas desfiadas, né? Com traços de rasgado e tudo mais. Quer dizer, isso, né? Antigamente era roupa de mendigo. Hoje é grife. É o quê? É a maneira que se interpreta a coisa. Jeans. Hoje o mundo inteiro usa jeans. Mas o jeans apareceu porque eram apenas agricultores que usavam aquele tipo de roupa porque era uma roupa grosseira. Hoje tem até vestido de noiva jeans. O que é isso, doutor Assis? É a maneira que nós interpretamos. Então, eu gostaria de fazer um apelo para você. Começa a analisar situações, tá? E depois deixa os comentários aí, tá? Eu gostaria de ouvir os seus comentários. Pense em alguma coisa que você conseguiu mudar a interpretação do negócio. Às vezes eu trabalho, né, com empresas também, e às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, tá uma bagunça, tá um caos, não sei o que. Eu falo assim, vamos reinterpretar esse negócio aqui. Se tá um caos, tá uma bagunça, é porque deve ter muita gente dentro da sua loja, então, né, isso é um bom sinal. Eu chamo de santos problemas, né? São os problemas santos, que eu sei, muita gente. Né? Igual a igreja, nossa, acabou o espaço, está horrível aqui. Opa, isso é um santo problema. Por quê? Porque está cheio de gente, né? Pior se estiver sobrando espaço. Então, faz um desafio para você no seu relacionamento. Seja com marido, com mulher, com filho, né? Com parente, com sogra, né? Não importa quem seja. Reinterprete a situação e veja como a sua emoção pode mudar e muda radicalmente. Mas eu tenho um presentinho para você. Eu tenho um e-book gratuito, que basta você acessar o link e você vai receber gratuitamente. E o título dele é Chega de discussões e comece a viver. E ele é cheio de ideias
para a gente reinterpretar muita coisa na nossa vida e mudar as nossas emoções. Um grande abraço, até a próxima.